Nesse vídeo, nós vamos falar então das autarquias em regime especial. Lembrando, nós temos autarquias em regime comum, que são os braços da administração pública direta, e autarquias em regime especial. Quais são as autarquias de regime especial? São os conselhos de profissões, são as agências reguladoras e também são as agências executivas. Estas autarquias em regime especial, elas não diferem das autarquias em regime comum em relação à sua criação. Elas também serão criadas por lei. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu vou pegar aqui a minha caneta para eu poder escrever aqui no quadro. Pessoal, conselhos de profissões. O que são os conselhos de profissões e por que eles são autarquias? Conselhos de profissões, por exemplo, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal da Administração. Estes conselhos são instituídos por leis e são autarquias, ou seja, fazem parte da estrutura da administração pública. Por quê? Porque eles exercem um poder de polícia administrativa, ou seja, eles regulam e fiscalizam as profissões. E tem poder de polícia por quê? Eles podem, inclusive, impor a um médico a impossibilidade do exercício da profissão. Então, eles podem restringir direitos, impor obrigações. Então, esses conselhos é quem regulamentam e fiscalizam as profissões. Então, a função desses conselhos vai ser regular as profissões. Aquelas profissões normalmente de nível superior, aquelas profissões que demandam uma faculdade, um nível superior. Então todas as profissões, não tem um conselho de profissões, por exemplo, para regular a atividade diarista, né? São aquelas profissões de nível superior, certo? A fiscalização realizada por estas entidades, ela é uma espécie de poder de polícia. A única coisa importante para lembrar que nas agências de profissões é a questão da OAB. A OAB, ela é considerada uma entidade sui generis. Por quê? Porque a OAB, a advocacia privada, ela está compreendida na Constituição Federal como uma atividade essencial ao funcionamento da justiça. Então é por isso que a OAB não se submete, por exemplo, à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Como estas demais entidades aqui, todas elas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. A OAB não. A OAB é entendida como uma instituição sui generis, então a OAB não faz parte da administração pública como os demais conselhos de profissões. Ela não é uma autarquia, ela é uma entidade sui generis pela sua importância no funcionamento da justiça. É óbvio que existem discussões recentes sobre a importância, sobre a necessidade da OAB também ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, mas isso por enquanto não ocorre por essa última decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, dizendo que a OAB é uma entidade sui generis. Então ela não faz parte da administração pública como as demais profissões, certo? As agências reguladoras. As agências reguladoras, elas são fruto do processo de privatização de muitas áreas que eram afeitas à administração pública no passado, como por exemplo a telefonia. A telefonia, ela é um serviço público que era realizado pela administração pública. E ela fez a privatização deste campo de atuação da administração pública. E na medida que ela repassou este serviço à iniciativa privada, ela criou agências para fiscalizar e normatizar estas áreas, que normalmente são áreas técnicas,
como a energia elétrica, como as telecomunicações, que necessitam de decisões rápidas para acompanhar a tecnologia que está vinculada com essas atividades. Então é por isso que o poder público instituiu essas agências reguladoras. Então, a função dessas agências reguladoras vai ser de normatizar determinadas atividades. Essas determinadas atividades vão estar estipuladas na lei que cria a agência reguladora. E aí eu vou ter vários exemplos, vou pular os dirigentes aqui, vou falar dos exemplos para ficar mais claro. Aí eu tenho, por exemplo, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, vai regular serviços de internet, por exemplo. Eu tenho a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai regular o setor de energia elétrica. Eu tenho a ANP, Agência, ficou cortadinho aqui, vamos ajeitar. Opa, aí. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, vai regulamentar, fiscalizar, normatizar o campo petrolífero do Brasil. Então ela vai passar a regular especificamente, ou na maior parte das vezes, essas áreas que foram repassadas à iniciativa privada. Isso normalmente é reservada a áreas técnicas, onde muitas vezes o poder público, a administração pública direta, não tem condições de especialização técnica para acompanhar essas atividades. Então ela cria uma agência específica, isso é muito... recebe muita influência da forma de regulação americana, os americanos que criaram esse modelo de repasse dos serviços públicos à iniciativa privada, com o papel da administração pública apenas de fazer a regulação dessa atividade. E esses são os exemplos de entidades que aqui no Brasil funcionam, essas autarquias em regime especial, chamadas agências reguladoras. Por fim, os seus dirigentes, né, eles vão ser eleitos para proporcionar uma maior autonomia em relação às agências reguladoras. Essas agências, essas autarquias em regime especial, elas são de regime especial porque elas têm uma maior autonomia em relação ao ente criador do que aquelas autarquias em regime comum, que são bem mais tuteladas, bem mais vinculadas ao ente criador. Nesses casos, existe uma desvinculação muito maior destas entidades em regime especial. Por quê? Porque há um interesse de afastar desse tipo de atividade, desse tipo de autarquia, a ingerência do poder político. Então eu vou ter menor ingerência na escolha dos dirigentes das agências reguladoras. Né? Na verdade, não é que os dirigentes vão ser eleitos, eles vão receber um mandato. Ou seja, eles vão ser indicados, não especificamente eleitos, não foi a palavra correta, mas eles vão ter um mandato, eles não podem ser retirados a qualquer tempo pelo órgão criador. Por exemplo, o presidente da República não pode retirar um diretor ou um presidente de uma agência reguladora durante o seu mandato, a não ser que ele cometa uma ilegalidade, uma irregularidade. Diferente das autarquias em regime comum, que podem ser retirados do cargo a qualquer momento, porque eles são uma indicação política. Então, nestes casos aqui, eu quero afastar a ingerência política dessa entidade, e por isso eu chamo elas de autarquia em regime especial, porque elas têm mais autonomia do que as demais. Por fim, as agências executivas, elas têm uma função de aprimorar as atividades de determinadas autarquias,
certo? E como é que elas vão fazer isso? Elas vão firmar um contrato de gestão com o órgão criador para que elas se comprometam com determinadas metas. E sendo essas metas cumpridas, eles vão ter maior autonomia. Ou seja, é um contrato, um acordo entre a administração pública direta, que criou aquela autarquia comum, para que essa autarquia comum se transforme numa autarquia em regime especial através de um contrato de gestão, fazendo com que, se essa autarquia cumprir determinadas metas, ela vai ter maior autonomia do que ela tinha anteriormente. Então ela recebe mais autonomia para conseguir cumprir determinadas metas previstas nesse contrato de gestão. É como se eu desse superpoderes a uma autarquia de regime comum para que ela cumpra, para que ela melhore a sua performance, melhore a sua efetividade, melhore a sua eficiência e entregue um serviço público, realize suas atividades com maior qualidade. Essas, então, são as autarquias em regime especial, que são de regime especial para fugir da ingerência política. Pessoal, satisfação inenarrável e até o próximo vídeo.